Aula 9. Síntese da nova aliança. Os 12 apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. O termo apóstolo significa literalmente enviado. Sua função especial é a de proclamar o Evangelho de Cristo a um mundo incrédulo. Analisando o ministério dos apóstolos de Cristo, fica evidente a proeminência que exerciam sobre as igrejas. Após o batismo, Cristo inicia seu ministério terreno, o qual é levado a efeito com a escolha e comissão de 12 homens. Tais varões, após a morte do Mestre, deveriam dar prosseguimento ao ministério de Cristo, através do que haviam aprendido. Tal escolha fora, então, de grande responsabilidade. A grande maioria dos homens, comissionados por Cristo, provinha de uma região pobre e geralmente desprezada por grande parte dos judeus. Eram da Galileia, mais especificamente de Cafarnaum. Embora a grande maioria dos apóstolos fossem homens simples e incultos, Jesus desenvolveu neles ideais elevados, instruindo-os e capacitando-os. Fez desses 12 homens líderes vigorosos e porta-vozes capazes de transmitir com clareza a fé cristã. Paulo e seu ministério apostólico. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Foi o único que não conviveu com Jesus, embora acredita-se que o tenha conhecido. Foi considerado o responsável pela conversão dos povos gentios. Grande parte dos teólogos cristãos acreditam que após a morte de Judas Iscariotes, seria de Paulo o lugar no grupo dos 12 e não de Matias. O apóstolo foi preso em Jerusalém em 61 d.C. e decapitado no ano 67 d.C. em Roma. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos. Nome: Simão. Sobrenome: Pedro, ou Cefas, filho de Jonas. Mateus, capítulo 16, versículo 17.
terra natal, Galileia, provavelmente de Cafarnaum. ofício, Pescador, obra, primeira e segunda epístola de Pedro. morte, Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo, por ordem de Nero. nome, André, sobrenome, nome grego, másculo. Foi discípulo de João Batista, irmão de Pedro. terra natal, Por ser irmão de Pedro, é provável que fosse também da Galileia, Cafarnaum. ofício, Pescador. Era sócio de Pedro na indústria da pesca. obra, Segundo a tradição, foi para a Grécia e pregou na província de Acaia. morte, Segundo a tradição, foi crucificado numa cruz em forma de X. nome, Tiago, o maior. sobrenome, Boanerges, filhos de Trovão, filho de Zebedeu. terra natal, Galileia, provavelmente de Betsaída. ofício, Pescador. obra, Foi o primeiro dos apóstolos a dar a vida pela fé cristã. morte, Decapitado pela espada de Herodes Agripa I, Atos, capítulo 12, versículo 2. nome, João, o amado. sobrenome, Boanerges, filho de Trovão, filho de Zebedeu. terra natal, Galileia. Acredita-se que Tiago, o maior, e João eram primos de Jesus. ofício, Pescador. Foi ele que trouxe Natanael a Cristo. obra, Evangelho de João, 3 epístolas e o livro de Apocalipse. morte, Segundo a tradição, morreu de forma natural em Éfeso. nome, Tiago, o menor, filho de Alfeu. sobrenome, O pequeno, talvez por causa da sua estatura, ou por ser mais jovem do que Tiago, o maior. terra natal, Galileia, provavelmente de Cafarnaum. ofício, Segundo a tradição, talvez fosse carpinteiro ou consertava redes. obra, Segundo a tradição, testemunhava e disseminava com autoridade a fé cristã no Egito. morte, Segundo a tradição, foi crucificado no Egito depois de muito sofrimento. nome, Judas, sobrenome, Tadeu, Lebeu. terra natal, Galileia, provavelmente de Betsaída. ofício, Provavelmente pescador. obra, Epístola de Judas. morte,
Segundo a tradição, foi martirizado na Pérsia por causa do Evangelho. Nome. Felipe. Sobrenome. Era frequentemente chamado de Fiel por antigos cristãos. Terra natal. Galileia, provavelmente de Betsaída. Ofício. Provavelmente pescador. Obra. Segundo tradição, foi hábil pregador nas regiões da Ásia Menor. Morte. Segundo a tradição, ele foi apedrejado enquanto estava crucificado na Frígia. Nome. Bartolomeu. Sobrenome. Natanael. Terra natal. Caná da Galileia. Ofício. Acredita-se que consertava redes. Obra. Segundo a tradição, pregou na Índia e Europa. Morte. Segundo a tradição, foi esfolado em Albanópolis. Nome. Mateus. Sobrenome. Levi, filho de Alfeu. Terra natal. Galileia, provavelmente de Cafarnaum. Ofício. Cobrador de impostos. Obra. Evangelho de Mateus. Morte. Segundo a tradição, foi martirizado na Etiópia. Nome. Tomé.